Fala, meu povo, estamos aqui para mais um episódio do Aprovecast. Hoje trouxemos dois convidados mais do que especiais, Lucas Guimarães, nosso aluno aprovado na UFCG nesse ano, e Débora Brandão, nossa outra aluna aprovada esse ano também na UFCG, tá? E a gente trouxe aqui também o grande e ilustre professor Leonardo para ele contribuir aqui como co-host, host também, né? Principal aqui nessa entrevista. Então, hoje vou começar perguntando a cada um de vocês, começando por Débora, que é mais desenrolada, Lucas é mais tranquilo na dele. Mas eu queria saber assim, logo de cara, Débora, como é que foi todo o seu processo? Conta um pouco da sua história, né? O pessoal tá aqui para conhecer sua história, porque a gente traz vocês justamente por isso, vocês, todos esses alunos, para mostrar diferentes histórias, que não é só aquele roteirozinho, né, programado para aprovação. Existem vários roteiros e cada um é mais especial que o outro, né? Então, assim, como é que foi o seu roteiro até chegar na UFCG no curso de medicina? No ensino fundamental, eu era uma aluna bem vagabunda, é a palavra. Eu matava a aula. Ok. Quando eu assistia a aula, eu não assistia direito. E aí, quando eu saí do meu 9º ano, falei, caramba, vou entrar no ensino médio, eu preciso decidir o que é que eu vou fazer para ver se eu vou estudar muito ou pouco. E aí, eu pensei em vários cursos, mas eu também pensei em medicina. E aí, eu não tinha me decidido ainda. Aí eu falei, não, então eu vou estudar para medicina, porque aí, se eu tiver nota para passar em medicina, eu tenho nota para passar em qualquer outra coisa. Aí, no meu primeiro ano, comecei a estudar de verdade. Assistir aula e tudo mais. Só que meu primeiro... Antes não assisti aula. Não. Só que no meu primeiro ano foi 2020, que foi o ano da pandemia. E a pandemia teve um efeito completamente contrário em mim. A maioria do povo desistiu de estudar e no meu caso me ajudou demais, porque eu não estudava, não era que eu era uma aluna desinteressada, é porque eu achava muito melhor ficar conversando do que assistir aula. Então, com a pandemia só tinha eu e o computador, então eu estudei muito. Foi o ano assim que eu mais estudei, tirando de cursinho, claro. E aí eu estudei muito, só que eu estudava errado. Eu só estudava, porque eu gostava muito de matemática e física, aí eu falei, não, vou estudar o que eu só gosto. Vou estudar o que eu não gosto, que eu sou uma porta. Vou estudar humanas e linguagens. Só que o problema não é estudar isso, é só estudar isso. E aí eu não fazia uma lista de matemática, não fazia uma lista de física, só estudava humanas e fazendo resumo, viu? Resumos e altos resumos de várias coisas. E aí, enfim, estudava errado. E eu percebi que tinha um problema no meu 2º ano, mais ou menos, quando eu tinha que fazer simulado de matemática e eu ia fazer uma questão, aí não conseguia, aí pulava. Aí ia fazer outra questão, aí tentava fazer e não tinha alternativa. Aí tentava fazer outra, demorava demais. Aí eu chamava minha irmã na última hora e ela fazia todo o meu simulado. Romildo, se você tá assistindo isso, era isso que eu fazia nos simulados. E aí eu percebi que, tipo, quando foi voltar presencial, minhas aulas, eu percebi que eu não ia poder mais chamar minha irmã pra ela fazer meu simulado. Aí eu entrei na isolada de Romildo e eu fiz intensivo de matemática e no outro ano continuei fazendo cursinho de matemática no 3º ano, né? E aí 3º ano eu já estava melhorzinho, porque eu já entendia que matemática valia mais, eu tinha que fazer uma lista. O 3º ano, no caso, foi pós-pandemia já? Isso, já era tudo presencial. E aí eu já fazia um cursinho, outro de física, de matemática e tal. Só que, enfim, não consegui passar. E aí eu vim aqui para a prova, fiz um ano de cursinho, ano passado, e passei. Passou, resumindo um pouco, essa foi a trajetória, né? Mas, e a gente vai conversar um pouco mais sobre a sua trajetória ao longo desse ano passado. Mas eu queria saber agora o teu roteiro, Lucas. Como é que foi para você chegar até medicina? Quais foram os percalços? Quantos anos de cursinho? Como é que foi o seu ensino? Mas também os alunos querem muito saber de tudo isso. Certo. No ensino fundamental, eu era mais tranquilo também, assim, não estudava tanto, mas era ali na média, né? E chegando para o ensino médio, que foi quando eu mudei de cidade, vim para cá, para Campina, comecei a estudar mais também, só que não naquele tipo de estudo para a prova, sabe? Tipo, conteúdo, eu tenho que saber o conteúdo para fazer a prova, e não para levar o conteúdo sabendo para a vida e tal.
Então, acho que muito ruim do meu ensino médio foi isso, foi estudar para a prova, sabe? E não adquirir o conhecimento realmente. Só que aí eu acabei tendo uma base até boa, principalmente em matemática e biologia, química e tal. Humanas eu detesto, odeio, linguagens também eu não suporto. Vou embora atrás. Nada contra. Nada pessoal, na verdade. Só que... Então, algo contra. Só que... saindo do terceiro ano, que foi em 2019, pré-pandemia, o meu primeiro ano de cursinho foi na pandemia 2020. E foi muito ruim de se adaptar ao online e tal. Detestei a aula online, muito ruim. Passei um tempão sem estudar. Só que do terceiro ano pro primeiro ano de cursinho foi onde eu mais tive aumento de nota. Surpreendentemente, não sei porquê. Aí passou o segundo ano de cursinho, o terceiro. Eu fiz 4 anos de cursinho, passando o ano passado. Só que do terceiro pro quarto, a adaptação foi ainda pior, porque do terceiro ano de cursinho, foi 2022, assim como Samuel, eu fiquei com 782 de nota. E igual o a ele. tinha sido quanto? Tava menos de 3 pontos pra cima, era 2,5, algo assim, em Cajazeiras, por exemplo. Uhum. Então ali, você fazer 3 anos de cursinho, chegar de novo na prova e levar na cara, assim, batendo na trave, foi realmente muito, muito ruim pra você parar pra pensar, não, peraí, é mais um ano, eu vou ter que estudar mais um ano porque não foi agora. E você entender que precisa, não foi o seu tempo, não foi sua hora. Entender isso, acho que é o pior de tudo. É o pior de tudo. E como é que foi pra recomeçar? Nesse momento assim que você bateu na trave, principalmente assim, o que é que você tem pra falar pra aquele aluno que bateu na trave esse ano? Certo. Vale a pena tentar de novo? E assim, foi um momento mais difícil da sua trajetória quando você bateu na trave? Foi, com certeza, porque ano passado, acho que foi o ano que eu menos estudei de cursinho. Eu passei mais ou menos, eu comecei, né, bem focado, porque não, tá tranquilo. Eu não passei agora, mas não passei nos outros anos também. Não importa se eu fui perto, se não foi perto, não passei. Então, não interessa se tá ali quase entrando. Aí eu comecei o ano bem motivado. Aí chegou mais ou menos junho. Aí eu senti, tipo, baixou em mim, eu não consegui estudar nada, não ia pras aulas, não estudava, chegava em casa, não estudava nada, mas eu nunca faltei um simulado. Uhum. Simulado eu não faltava, eu só não estudava. Chegava no simulado, aí o simulado eu ia bem, aí isso me motivava, eu começava, dava 2 semanas, parava. Então eu tava cansado, minha mente estava cansada já de 4 anos seguidos, tentando, estudando forte e tal. Porque o que eu sempre fiz muito foi estudar muito. Eu sempre estudava muito, só que sem direção. Eu vou estudar. Estudar o quê? Estudar. Eu não fazia correção de simulado direito. Os conteúdos eu não via especificamente daquele jeito, do jeito que cai no Isso Enem. no quarto ano só mais? No geral. No geral. No quarto ano não. Na verdade, quando eu cheguei aqui, que foi no terceiro ano de cursinho, em 2022... Se organizou mais. Eu me organizei mais, porque tinha cabine, você tem um cronograma, você recebe um plannerzinho bem detalhado, o que é que você vai estudar nessa semana e tal. Uhum. Então, uma coisa que meu pai, inclusive, sempre diz é que eu tava num barco, remando, e não chegava em canto nenhum, porque eu não tinha mapa, não tinha uma bússola. Inclusive, chegando aqui, eu ganhei não só um barco melhor, literalmente, como outra bússola, um mapa, um guia turístico para me dizer, vá para ali, que ali vai dar certo. Uhum. Então... Foi fundamental, mas fundamental. É interessante perceber, né, que o aluno vive de altos e baixos, né? Não é só... tipo, Samuel falou que a pior fase dele foi no início do último ano. No seu foi na metade já. No início do ano você já estava motivado, né? Exato. E o seu, Débora, qual foi o momento mais difícil que você sentiu assim ao longo? De um ano de cursinho foi pouco, né? Comparado com a trajetória de Lucas, mas pra vocês verem assim, que cada aluno tem sua história, né? E tá tudo bem. Todos vão ser médicos no final das contas, né? E como é que foi assim, o seu momento mais difícil ao longo dessa trajetória, Mani?
Assim, eu acho que teve 2. Lucas, eu tive um em 4 anos, eu em 1 ano surtando várias vezes. Mas um deles foi quando eu corrigi o gabarito do Enem do meu 3º ano, né? Gente, eu falei, não acredito. Porque pra mim, cursinho era assim, o pior lugar do mundo. Minha irmã mais velha fez 4 anos de cursinho. E na minha cabeça era assim, eu posso ir pra qualquer canto, menos pro cursinho. Então, tipo assim, corrigi o gabarito e ver que eu tinha ido muito, muito mal, assim, caiu o meu chão. E o segundo momento, assim, que eu mais me senti, assim, incapacitada, foi bem pertinho do Enem do ano passado, que foi corrigindo o gabarito do simulado aberto. Eu lembro, eu tava numa aula de Alcides, era uma segunda-feira, mais ou menos, corrigi o gabarito assim e fiquei muito mal, porque eu tinha ido muito mal e era tipo, na porta do Enem. Falei, não acredito. Aquela nisso. prova de humanas estava difícil. Aquela prova de humanas. Eu só fui bem em matemática, o resto foi com Jesus. Não consegui fazer direito à prova e aí, enfim, foi bem difícil. E era na porta do Enem, eu cheguei na minha assessora e falei, que tal a gente desistir? Não vou fazer o Enem, vou precisar viajar no dia. Enfim, foi bem complicado. Eu queria só registrar esse momento de Lucas. Eu o vi assim que você chegou aqui no ano passado, no início do ano passado. 2022. Não, você chegou depois que você quase entrou. Foi 20 do ano passado, não foi não? Não, eu cheguei em 2022, fiz 2 anos aqui. Então tô ficando doido. Mas eu lembro assim exatamente você dizer, foi por pouco. Foi. E a grande preocupação é exatamente como é que o aluno vai absorver. Porque recomeçar não é fácil. Eu não sabia que você já tinha vindo de outras tentativas. Tu chegou aqui em Campinas, tu veio de Recife, não foi? Vim de Patos. Veio de Patos. Tu chegou aqui quando? 2017. Aí tu ficou tentando. Você terminou o ensino médio aqui e ficou tentando, é isso? Pois é. E eu dizia, meu Deus, dê sabedoria, Lucas, porque era um aluno maravilhoso, um aluno de uma redação, e eu quero entrar nessa questão, porque vocês dois menosprezaram a linguagem, né? Não, linguagens não quero estudar, não gosto. Mas eu queria que vocês pelo menos mentissem para quem está nos assistindo, né? Como é que vocês estudaram primeiro? Antes de Enem, antes da coisa valer, como é que era a relação de leitura, né? Eu tive a oportunidade de corrigir algumas redações de vocês e dar algumas notas, né, muito boas aos dois. Como é que era a relação com a leitura antes mesmo do Enem, como era que era no ensino fundamental? Enfim, queria que cada um contasse um pouco sobre isso. E quando a coisa começou a valer mesmo, eu tenho que fazer uma redação perto do 1000, ou que valha 1000, né? Como é que vocês fizeram? E linguagens, então 3 em 1. Primeiro, leitura. Vou começar por Débora, né? Primeiras damas. Depois, a redação em si, como é que foram as notas, como é que foram, é bom que também vocês digam aí, para quem nos acompanha, como é que foram as notas dos Enems, desse Enem que vocês conseguiram a aprovação, e como é que vocês estudaram linguagens, mesmo não gostando, é preciso estudar linguagens. Linguagem não é só interpretação, mas eu quero ouvir agora. Pode mentir, tá à vontade aí, tá? Sem mentir. Eu sempre gostei muito de ler, só que ler besteirão. Tipo assim, isso me facilitou na prova de redação, porque eu gostava muito de ler, então, consequentemente, eu conseguia escrever melhor. Mas, ler a prova de linguagens, pra mim, era a pior coisa do mundo. Eu gostava de fazer redação média, assim, nos primeiros anos, quando eu tava pegando jeito, quando eu tirava meus 640 e levava pra corrigir. E aí, eu começava a reescrever. E aí, isso me ajudou demais, gostar de ler. Só que eu não gostava de ler a prova de linguagens, eu achava um saco. Eu acho. Leonardo, vamos falar. Por favor, minta, tá certo? Tá certo. Mas, tipo assim, eu não gostava de jeito nenhum. Agora, você concorda que é uma certa contradição? E aí é que tá. Seu apreço pela leitura era no fundamental ou ainda no médio? Era no fundamental. Quer dizer, e aí é uma reflexão para além de podcasts, para além de várias discussões, Potita. É exatamente isso. Eu não sei e sei, mas enfim, se caberia outra discussão com especialistas sobre educação. Por que o aluno ele tem uma paixão pela leitura no fundamental e chega o ensino médio, parece que a coisa vai embora? Uma coisa chamada Enem tira do aluno, tira do jovem, da criança, do adolescente, essa paixão pela leitura. Por quê? E aí você pega a prova de linguagens humanas, que é uma prova leitora, né? É uma prova leitora, eminentemente leitora, e você, meu Deus do céu, eu quero fazer tudo na vida, menos uma prova, menos um simulado de linguagens humanas. Por quê? Mas enfim, devolvendo para você, é uma reflexão aí, nossos colaboradores aí, vamos pensar, né? Por que a leitura ela se perde na escola?
Porque a gente está perdendo o quê? E a gente está vendo o jovem, claro, nada contra as mídias, nada contra as novas tecnologias, nada contra, pelo contrário, sou um usuário muito a favor, mas a gente precisa entender isso, quer dizer, a gente está perdendo o espaço da leitura. E a leitura é repertório para a redação, mas a leitura é conhecimento de mundo, é tudo. Eu não preciso dizer aqui o que a leitura significa. Isso me angustia demais, mas enfim, é só um desabafo. Helder faz o corte depois. Pensando sobre isso, eu até apresentei sobre a prova de linguagens e revendo a prova de linguagens, não é uma prova, meu Deus, que coisa mais chata do mundo, mas eu acho que a pressão de ter que ler tudo no tempo, isso, de ter que entender aquilo e tirar alguma lição daquilo que eu detestava, eu realmente não gostava daquilo. E aí, E as notas da redação, como é que foi? Como é que foram? No meu primeiro ano de ensino médio, primeiro e segundo, na verdade, os corretores foram muito bondosos, eu acho que pena. Mas, de verdade, assim, eu olhei e falei, não merecia. Sabe quando você volta pra ler e falava, meu Deus, o que é isso aqui? Eu escrevi isso. Exatamente. Mas eu tirei 940 no meu primeiro e segundo ano do ensino médio. No terceiro eu tirei 980 e ano passado 960. Então você foi 1.000 por um corretor. No terceiro ano passado não. Ano passado mas o que vale é que você entrou, filha. Não foi com 1.000, não foi com 900. Você entrou, isso é o que vale. Isso é verdade. Ano passado foi uma coisa que complicou muito, foi o tempo do primeiro dia. Como eu disse, né, ler a prova inteira e tirar uma lição de cada questão e tudo mais, me complicou demais, tanto que eu chutei umas 10 de linguagens. O senhor me perdoa? Fala baixinho, fala baixinho. Vou pensar no seu caso. Mas eu não chutei, assim... Sem pensar. Era lendo rápido, muito rápido. Como é que é esse chute? Me explica aí, vai. Explica pra quem tá assistindo. Chute consciente. Eu quero entender isso. É você ler o enunciado e... Ler o enunciado, procurar palavras-chave no texto muito rápido. Isso em fração de minutos, assim, segundos. E tentar achar uma alternativa que dê certo. Isso porque faltava pouquíssimo tempo. Ok. Lucas, e aí, Lucas? Você já disse que linguagens... Mas uma coisa eu preciso dizer, eu estava trazendo aqui que você foi aquele aluno que eu vi, você sempre estava fazendo simulado, sempre estava me cobrando, lista, gabarito e tal, porque é uma prática absolutamente louvável, já que você não gosta de estudar, mas pelo menos resolva questões, né, pratique. É literatura, vamos interpretar texto literário. São gêneros textuais, enfim. E Lucas era um aluno que sempre estava ali me procurando e tal. Como é que era? Como é que foi a tua vida com a leitura? Também foi assim no fundamental? Não. Como é que foi? Nunca gostou de ler ou não? Nunca gostei de ler muito, assim. Lia no máximo 2 livros por ano, muito pouco. Então só ler assim, achei interessante esse livro, vou ler. Mas nunca tive vontade muito de ler mesmo, não. Mas no começo, lá no ensino médio, eu não gostava muito de português. Na verdade, português eu gosto, gramática e tal eu gosto. A parte de interpretação, de literatura, de artes, aí... Gente, eu quero dizer que eu tô deixando o podcast, tá? É só agressão, cara, faz isso não. Mas eu tive que aprender a gostar de linguagens, né? Senão... Porque a gente tem que estudar o que não gosta. Exato. Não é verdade? Tem que estudar o que não gosta. Mas aí como é que foi? A leitura não era a tua praia, mas aí a redação, como é que foram as notas nesses anos todos? Eu sempre gostei de escrever. Vocês dois, na verdade, não é missa de corpo presente, Potita, mas os dois têm redações, né, maravilhosas, absolutamente encantadoras. Eu sempre gostei de escrever poesia, Peraí, como é que o cara não gosta de literatura e escreve poesia? Sou Não, isso aí a gente vai ter que sentar e vai ver isso aí. Estudar, fazer é fácil, estudar é que é chato, entendeu? Tá. A teoria que é complicada. Isso, exato. Entendi. E como é que foram as tuas notas nas redações? As notas, no terceiro ano eu saí com 800, porque no terceiro ano eu pensava assim, não, eu tô tranquilo. Meus simulados eram ok no colégio. Eu achava, não, eu não sou um aluno ruim, eu sempre gostei de estudar, mais ou menos assim. Estudava errado, mas estudava. Lia alguma coisa, fazia questão. Eu achava que eu não precisava de isolada, de um reforço. Eu achava, não, eu tô tranquilo. Aí veio a primeira nota, eu vi que realmente não, né? Eu precisava. A minha primeira nota no Enem foi, acho que 680 por aí. E a redação foi 800. Aí daí só foi melhorando. Foi 800, 880. Aí no primeiro ano de cursinho eu comecei a fazer isoladas. De matemática, fiz de tudo. Fiz português, física, principalmente, que me ajudou muito. Para criar uma base boa em física foi esse primeiro ano de cursinho. Foquei muito em física. E na redação, eu também fiz isolada de redação. E entendi que o meu texto não era ruim,
mas faltava muitos elementos, inclusive que o senhor me ensinou de fazer um texto-circuito, no final você retomar o que falou. Exato. Quem não escutou isso de Leonardo foi... Não veio o Leonardo. Não foi aluno dele. Olha aí, tá vendo? Exato. Se viu pra alguma coisa. Com certeza. E a redação, eu tirei agora 940. No ano anterior foi 920. No outro foi 980. Só que aí do resto, né, não podia salvar a redação porque o resto foi ruim. E foi isso. Minha relação com a redação nunca foi de ódio, não. Era de ódio, na verdade, é interessante. Confissões. Eu odiava fazer redação. Eu fazia sempre, porque quando eu lia no final eu falava, caramba, ficou boa, realmente, eu gostei. Mas pois pra eu era fazer... o contrário, eu faço, caramba, tá indo muito bem. Quando eu termino eu falo, falei nada com nada aqui. A gente vai pensar agora nas próximas... colocar um momento do humor do aluno na hora da redação lá. Em que momento ele teve, né, ele fez a redação, se foi num momento legal, como é que tava o humor dele lá. Legal, bom demais ouvir. E é interessante porque ver Lucas falar que não gostava de redação, chegava com redação, né, foi de amor e ódio. A relação mais de amor e ódio. Isso. E Débora também nunca teve nenhum problema com a redação, sempre foi tranquilo. Era aquele Porto Seguro tranquilo. O Porto Seguro, até poucos tempos, assim, quando eu tava no terceiro ano, na semana antes do Enem, eu falei, vou corrigir uma redação, ver se eu tô boa mesmo. Corrigi a redação, a corretora olhou pra mim e falou assim, ó, essa não é uma nota pra quem quer medicina. Sempre é nas portas do Enem. Não fui eu que falei isso, não fui eu que lhe disse isso. Não foi. Mas outra coisa que eu queria saber, assim, eu vejo muito que você, Débora, é uma pessoa mais religiosa, né? E, assim, qual o peso que teve a religião, tanto na sua vida, a questão de ter fé, o que é que ajuda nesse processo como um todo? Hein? Porque a gente sabe que é importante, muitos alunos falam isso, outros nem tanto. Como é que foi a sua experiência, assim, ter a fé na sua vida? Eu acredito que ajuda a ter uma perspectiva maior do que a gente tá fazendo aqui, né? Porque quando você tá aqui vou ser médico, o tempo que for, enfim, você vai se desgastando ao longo do tempo e aquilo vai perdendo um propósito, eu acho. Mas acredito que quando você vê isso como uma perspectiva de vida, alguém maior que você lhe designou para fazer alguma coisa nesse mundo, então eu acho que vai lhe motivar mais, sabe? Eu acredito também que, como eu sempre falava, né, para os meus amigos, o propósito da minha vida não é ser médica. O propósito da minha vida, eu não nasci para ser médica, mas ao longo do caminho eu posso ajudar outras pessoas sendo médica. Então, meu propósito de vida é glorificar a Deus e ajudar quem eu puder ajudar. Então, se de certa forma eu posso ajudar isso sendo médica ou estando na faculdade de medicina ou no cursinho, eu vou fazer. Então, independente de onde eu estava, no caso, só no cursinho, né? Agora, na faculdade de medicina, isso motiva para, ao longo do tempo, você suportar a jornada e pensar em uma perspectiva maior daquilo que você está fazendo. Entendi, é bacana. Eu acho que influencia diferente em cada pessoa. E pra você, Lucas, você é uma pessoa também mais religiosa, nem tanto, mais... Muito. Mas eu não vou mentir que ano passado eu senti assim alguma coisa. Foi muito, muito estranho. Como eu disse, ano passado foi o pior ano pra mim, porque, enfim, ter que recuperar daquela nota foi muito ruim. Lá pra agosto, eu comecei a ver assim, o Enem é em novembro. Eu tô em agosto. Se eu não fizer alguma coisa, vai ser mais um ano. 5 anos de cursinho? Não, né? Ano passado você já foi bom, né? Chegou ali na porta, então alguma coisa aconteceu pra dar errado. O que? Não sei. Enfim, também não importa, né? Passou. Quando chegou no final de agosto, início de setembro, eu também sempre indo para as assessorias com o Dudu, ele chegava assim pra mim, Lucas, tenta sair, tenta respirar um pouco, para ver se consegue voltar de novo. E aí ele criou comigo um cronograma, ele chamou de cronograma mata atraso. E aí botou tudo que eu não tinha estudado do planner e botou as principais coisas assim para eu poder fazer revisão. Eu já pedi para ele adiantar minha revisão de outubro para setembro, na verdade,
Porque a teoria, não tinha mais teoria para eu ver. 4 anos de cursinho, você não tem mais teoria, você não tem dúvida de conhecimento e tal. Se você estudou bem, né? Se você... Exato, se foi Porque bem tem a dizer aproveitado. que se você ficou na Copa com essa besteira, você não... Claro, Você não tem vai que pra estudar frente. ainda. Exato. 4 anos de cursinho estudando bem aproveitado, então você não tem dúvida de teoria, você tem dúvida de aplicação daquela teoria, então você tem que partir para as questões logo e corrigir elas é primordial. Então, chegando no final de agosto, eu tava muito mal, eu tinha dia que eu não saía nem de quarto, ficava em casa o tempo inteiro. E, não sei, foi meio que uma depressão, mas eu senti assim, caramba, eu quero medicina porque eu quero ser médico, eu quero ajudar as pessoas também. É uma profissão muito digna, eu acho muito bonito a profissão. Eu tenho que fazer alguma coisa para que isso se torne verdade, só depende de mim. Então, assim, não sei o que me fez virar uma chave, mas quando começou setembro, eu comecei a estudar muito. Toda semana fazia simulado, 2 simulados por semana. No caso, 2 Enems por semana. Primeiro, segundo dia, eram 4 dias. Toda semana, junto com o cronograma mata-atraso, e fazendo prova, uma atrás da outra. Isso me fez com que eu chegasse lá na prova do Enem, fazendo mais de 15 Enems antes, né, de setembro a outubro. E chegando no dia do Enem, eu vendo a prova assim, caramba, parece que eu tô fazendo um simulado do SAIS, parece que eu tô fazendo um simulado aqui do Bernoulli. Eu tava muito seguro. O bom foi isso. Aí sim. Agora só uma coisa, isso não é uma fórmula mágica, tá, pessoal? Isso aí foi o jeito que encaixou pra ele, mas como ele disse, aluno com uma teoria muito bem embasada, que já tinha toda uma carga de cursinho, de 4 anos, de muito estudo, né? Que eu conheço o Lucas. Ele chegou no primeiro ano aqui, ele todo simulado, tava aparecendo lá no top 10, top 3, 1 top sempre. 1 sempre. Ganhava, coleciona. Tem quantas canecas em casa hoje em dia? Algumas. Algumas. Tem bem umas 7 por baixo. Por aí. Não? Débora tem quantas, Débora? 0. Olha aí. Não é fórmula mágica. Beijo pra vocês. Quem acha que tem obrigatoriamente que ficar no top 3 pra ganhar, pra passar, não precisa. Essa questão da comparação é muito, muito forte. Porque, por exemplo, se eu fosse me comparar com o Lucas ano passado, Lucas fazia aula de job, não era Lucas? Eu me lembro. Lucas tirava umas dúvidas que eu ficava... Eu não entendia a dúvida de Lucas. Imagina a explicação da dúvida dele. E aí eu ficava pensando, meu Deus, se precisar ser fora da curva desse nível pra poder passar, eu tô muito ferrada. Porque, pelo amor de Deus. E não é assim, né? Acaba que cada um tem seu trajeto e, enfim. Seu tempo, principalmente. Seu tempo. E eu não tinha como me comparar, eu com minha base bem ruim, me comparar com o Lucas, que já tinha estudado um tempão, já tinha muita bagagem nas costas dele, então assim... Essa questão de comparação também é bem... É muito melhor se comparar com o que você era antes, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, então tome cuidado com esse negócio de comparação. É como eu tô dizendo, Débora, ela nunca pegou uma caneca do top 3, tá tudo bem. Lucas pegou várias. O negócio é pegar a aprovação. O negócio é pegar a aprovação, o que importa é o final. Importa, não. E Débora, no Enem você foi muito bem em matemática, né? Foram 42 questões acertadas. E como é que você chegou nesse resultado bem expressivo, assim, digamos, né? Eu saí daquelas de minha irmã fazendo meu simulado de matemática pra realmente pensar, caramba, no Enem eu vou ter que dar um jeito de fazer aquilo, né? E aí eu comecei pela base. Às vezes a gente quer começar fazendo autossimulado, sabendo altas teorias, mas... Tem que saber a base, tem que construir uma base boa. Então, começar por matemática básica, fazer transformação de medida, soma de fração. Tem que vestir a sandalinha da humildade. Exatamente. Sandalinha da humildade. Para conseguir fazer o máximo de quantidade, o máximo de questões que você conseguir. E assim, foi um processo muito difícil, porque às vezes eu pensava que eu não tava indo pra canto nenhum, tipo, caramba, eu tô fazendo e não tô fazendo porcaria nenhuma, porque eu não saio daqui. E é o que a gente sente no cursinho, né, que tipo, tá todo mundo terminando a faculdade ou entrando na faculdade e eu tô aqui boiando, fazendo nada. E aí, enfim, foi um processo muito difícil e eu acho muito importante você ter justamente pessoas muito experientes para guiar você.
Então, ano passado... Nada melhor do que Duda, que Exatamente. ficou em primeiro lugar na UFCG, né? Em 2019. Foi 2019 que ela pegou o primeiro lugar. É, Foi a sua Duda assessora. foi minha assessora, né? E ela foi aquela que pegou na minha mão e falou: você vai fazer por volta das umas 300 questões de matemática. E coisa que eu não fazia antes, porque eu comecei o ano bem desestimulada, o ano do cursinho, ano passado, comecei bem desestimulada, então eu não fazia quase nada. E aí Duda pegou na minha mão e falou: agora você vai fazer. E aí realmente, aumentei muito minha carga horária de estudo e foram muitas questões. E aí ano passado, como eu já tinha uma base melhor, por causa dos meus anos de cursinho antes, de isolada, né, eu conseguia pegar questões de nível mais alto para treinar, ver se eu conseguia sair daquele assunto. Sempre tem o assunto que é o calo, né? O meu era análise combinatória. Orei tanto para não cair no Enem. Deu certo, graças a Deus. Aqui caiu, eu consegui fazer. E aí foi isso, assim, muito treino, muitas questões e muita correção de questão, eu acho importante. Mas combinatório, hoje em dia, se alguém levar na monitoria, tu se garante ou não? Garantir é muito forte, mas eu resolvo. Resolve. E você, Lucas, o seu ponto forte no Enem, como é que foi? Qual foi? Foi matemática também, uma das notas mais expressivas. Acertei 41 em matemática. 41 em matemática. Você tinha um bom recorte, notas muito boas sempre aqui na prova. E como é que era para ser um aluno tão bom em matemática também? Eu fazia mais questões. Eu lembro, inclusive, na aula de Romildo. Isso aí, eu tô falando de mim, não façam isso. Eu botava meu fone, abria o capítulo e ia fazer questão na aula dele. Por quê? Eu não gostava de fazer na cabine, porque eu tinha na minha cabeça que se ele falasse alguma coisa importante na aula, eu ia perder. Ninguém ia me passar. E eu ficava assim, não, eu ficava com um fone escutando música e o outro sem fone, sem música. Porque tudo que ele falava que eu não sabia, eu prestava atenção e tal. E eu fazia na minha cadeira a questão, o módulo inteiro que ele estava dando na aula já. Que também não acumulava, para mim era melhor. E tudo que eu tinha dúvida, eu já tirava diretamente com ele, na aula. Então era o jeito que eu fazia para poder estudar matemática. Porque como eu não tinha dificuldade nos conteúdos, eu já partia direto para as listas de questões, para o SAIS, para a lista de Romildo. E me ajudou muito ter essa gama de questões. E o importante é fazer questão. Se você só tem a teoria, você não vai saber aplicar. Muita gente em física, por exemplo, tem esse problema porque não sabe interpretar a questão. Sabe as fórmulas, MRU é tal, função horária da velocidade, função horária do espaço, sabe tudo. Só que quando tá lá, um carro ultrapassou o outro, tá um exemplo. Aí a pessoa fala, não entendi, como é que eu vou usar essas fórmulas? Não sabe. Então, você fazer questão, você treinar e principalmente corrigir certo as questões é o que vai fazer a diferença. Ou seja, não adianta só ir para a aula e depois, no pós-aula, não fazer questão, não pegar as listas que o assessor manda e não fazer. Não adianta. Como eu digo, não tem fórmula mágica, mas também tem algumas coisas que você não pode fazer, né? Tem algumas coisas que você tem que fazer. Não tem pra onde correr. Eu quero ficar forte. Você tem que pegar peso, não tem pra onde correr. Se você não pegar peso, você não vai crescer. Então, assim, se você tá lá estudando, você vai fazer uma prova, prestar uma prova, e você não faz questão, você só vê a teoria, você não vai sair. As questões não vão sair. Então, não tem fórmula mágica, mas tem alguns preceitos básicos que a gente tem que seguir, né? Isso. E como é assim, o que você teria para dar assim de dica de estudo, Débora, para os alunos, coisas que você fazia que era um pouco fora da caixa, assim, que você vê, não, acho que isso aqui é bem bacana, que alguns alunos você vê que não estão fazendo. O que é que você daria de sugestões? Assim, na parte de humanas, eu gostava muito de pegar uma linha do tempo e sair interligando tudo. Porque às vezes a gente quer estudar separado, né? E assunto, a Revolução Industrial e, sei lá, o Brasil colonial, coisas separadas. Só que às vezes isso está interligado. Então muita coisa que pode acontecer no Brasil podia estar interligado com o que estava acontecendo lá fora. Essa linha, isso é uma coisa, só te interrompendo, mas esse negócio da linha do tempo é muito, muito bom. E assim, tem gente que, não fixa. É só você praticar, você se esforçar. Você na hora da questão se esforçar a lembrar daquela data. E não precisa ser a data específica, não precisa ser no dia
9/11 de 2001, o atentado. Não precisa, mas pelo menos o ano. Né? Pelo menos o ano, eu sei que a Revolução Francesa foi em 1789. Eu sei que a Inconfidência Mineira também foi em 1789. Só que uma foi antes da outra. Aí não tem como ter tido influência da Revolução Francesa na Inconfidência Mineira, porque as coisas chegavam por carta, não era por Instagram. Então, você tem que saber. Tinha essas conexões e as questões às vezes cobram essas conexões. Ela, assim, bota uma alternativa para lhe distrair. Por exemplo, ele quer confundir você, coloca que a Revolução Francesa influenciou a Inconfidência Mineira, só que não tem nada a ver. O que influenciou foi a independência americana, que foi em 1776. Então, assim, você saber essas noções de datas, do ponto de vista global, não só do Brasil, não só do mundo, é muito bom, você interliga as coisas, né? Isso é outra coisa, uma observação. A matéria é história, né? Então uma coisa só aconteceu porque a outra aconteceu. Exatamente. Então, tem uma linha do tempo a seguir. Tem uma linha do tempo. E a linha do tempo é sensacional, assim, pra ser... Você estava dizendo que não gosta de linguagens, e a melhor maneira de estudar linguagens é fazer isso que você fez. Sem querer, querendo, você contribuiu para o seu entendimento de linguagens. Porque uma coisa que a gente sempre diz aos alunos é que não adianta ficar decorando romantismo. Não adianta, você tem que entender que o Enem vai cobrar dentro de um contexto. Aquela obra literária foi escrita dentro de um determinado contexto do século XVIII, século XIX. Então, sem querer, querendo, você avançou bastante aí no estudo de linguagem, tá vendo? Você se redimiu perante a nossa audiência. Mas só uma coisa, só para complementar o que o Leonardo falou, artes, literatura, tem muito conteúdo histórico. Então, assim, por exemplo, a questão do ano passado de artes, que envolvia uma das questões de artes, uma de vanguardas que a gente discutiu, Léo, que foi uma questão, acho que foi de cubismo, foi de... Eu não lembro, acho que foi cubismo. Acho que foi cubismo, não tenho certeza, mas foi uma questão que falava sobre o regime nazista e o cubismo. Isso. Então, assim, você ter essa conexão histórica com a artes ajuda muito. Aquela conexão. Teve uma questão que, se eu não me engano, caiu do Enem, foi de um quadro de Napoleão, acho. Não, estou confundindo. Mas teve uma questão. Tem umas questões de romantismo que trazem essa abordagem mais para o nacionalismo, no Brasil Império. Então tudo isso é importante, essa conexão de história com literatura. Você vê de uma forma junto e não um negócio totalmente desconexo. Aí você se perde. Você não consegue criar conexões mais profundas que o Enem às vezes exige. Com certeza. Né? Você pode continuar. Eu tinha também, em matemática, no segundo dia, no geral, eu tinha problema com o tempo em todos nos 2 dias. Mas aí uma dica que minha assessora me deu foi começar treinando, fazendo simulado com cronômetro progressivo. Porque aí eu não me sentiria pressionada meu Deus, o tempo tá acabando, mas ao mesmo tempo eu teria um controle de quanto tempo eu tava gastando. E aí eu fazia no cronômetro progressivo e ao longo do tempo eu ia me policiando em algumas coisas. Então uma das coisas que me ajudou demais foi matemática básica, aquela parte de tipo, como fazer uma raiz sem ter que fatorar, ou como fazer elevar o quadrado sem ter que realmente botar um em cima do outro e ir lá multiplicar. Como multiplicar mais rápido, como somar mais rápido. Isso ajuda demais, porque você faz a questão com mais velocidade e você vai ter o tempo de se dedicar mais a outras questões que talvez você precisasse mais, né? Então me ajudou demais, assim, essa questão de fazer mais rápido, né, a prova de matemática e conseguir depois direcionar minha atenção a questões que iam precisar mais. Por exemplo, eu sempre errava questão de estatística, porque era um monte de conta. 10 alunos e 5 matérias para você fazer a média de todo mundo, desvio padrão de não sei o que, e eu sempre me perdia. Então, organizar o cálculo bem direitinho e conseguir fazer rápido isso, acaba que me ajudou a reduzir os erros, sabe? Em matemática. Então é isso. Eu queria aproveitar os dois para perguntar, primeiro, vocês marginalizaram linguagens. Ficou bem claro que linguagens é uma coisa, né? Embora a nossa amiga tenha acabado de se redimir fazendo esse estudo aí da linha do tempo. Hoje, na condição de quem está de fora, já estão aprovados, como é que vocês orientam o estudo de linguagens? Porque o que é que eu escuto demais? Eu fico todo simulado, é o simulado da prova, é o simulado do SAIS, eu pego um simulado de outro sistema, eu fico em 30 questões de linguagens. E aí eu pergunto, quanto tempo você está dedicando ao estudo semanal de linguagens? Né? Matemática, Leonardo, eu sei, matemática e tal, mas quanto tempo você está dedicando? Então, eu queria que vocês dissessem aqui pra gente o que é que vocês recomendariam
É só resolver questões, é só pegar um simulado, tem a parte, tem que se saber sim, a parte artística tem um conhecimento histórico, a própria parte literária tem um conhecimento, né, claro, o Enem não vai te cobrar diretamente característica das escolas, mas eu tenho que entender que está tudo dentro de um contexto. O que é que vocês recomendariam? Como melhor estudar linguagens? O que é que vocês recomendam hoje para os nossos alunos? Eu acho que linguagens é muito subestimado. É sempre Total, a menor nota. não tenha dúvida disso. Com certeza. Não tenha dúvida Tu tá disso. se redimindo, né, Lucas? Não, tu tá é porque querendo ganhar uns pontinhos eu não com- gostava de linguagem, mas depois eu Não, tive que ele aprender já a disse gostar. que faz poesia, a gente vai ter que conversar aí. Eita. Vai ter que conversar depois do podcast. É sempre a menor nota do Enem, é geralmente onde você acerta menos questões, assim. Então, você saber como estudar é muito importante, porque é uma das áreas da prova, então é importante você estudar, você não pode negligenciar nada, principalmente quem quer medicina. Isso. Não pode, não, isso aqui eu não vou estudar porque, não quero. Não pode, né? Senão você vai fazer o cursinho de novo. Estudar linguagens, eu acho que é muito importante a parte interpretativa. A prova não é só interpretação, mas a parte interpretativa de você não vai ajudar só em linguagens. A prova inteira Toda prova, isso. é feita de texto. Isso. Então você conseguir interpretar aquela contextualização numa questão de física, numa questão de juros. Eu tinha muita dificuldade em questão de interpretação de questão de juros. Que ele fala, de questão de imposto. Eu nunca entendi questão de imposto. 20% do imposto de renda, não sei o que, vai para tal imposto, tal, você pega juros. E a interpretação, a base da questão é a interpretação. Exatamente, então é feito de texto. É óbvio falar isso, mas a prova inteira é de língua portuguesa. Você tem que saber português para poder fazer a prova. Então, você saber interpretar é primordial. Mas também os conteúdos de linguagens que caem, justamente, não só o que é romantismo, o que é barroco, não cai assim, cai o contexto social para você analisar como é que era a sociedade daquele tempo, perfeito. em que contexto o escritor escreveu aquilo, você tem que saber de tudo. Então tem que estudar nesse viés de saber se posicionar na história, aquele conteúdo literário, por exemplo. Perfeito. E aí, Débora, como é que você está orientando seus aluninhos? Meus aluninhos, graças a Deus, todos têm uma base muito boa O que já. é que tia Débora está dizendo a eles? Em linguagens, graças a Deus. E aí, sempre tem que conscientizar, né? Todos eles, que linguagens não é só... Débora, deixa eu fazer um simulado por semana e tá bom de linguagens. Não, tem que ir atrás das listinhas de gênero textual, de tipo textual, de figuras de linguagens, tem que botar no Anki, porque isso são coisas que... Na nossa cabeça a gente fala, linguagens valem menos, então eu não vou decorar o que é uma figura de linguagem, os tipos de figura de linguagem, mas vou decorar uma fórmula de eletromagnetismo. Entende? E acaba que a gente não tira aquilo de vista, é como se a gente tirasse aquilo de vista e não voltasse naquilo. Então, a gente sabe interpretar, mas a gente não chega na hora e fala, caramba, não me lembro, tenho que revisar isso, e nunca revisa. Nunca volta para aquele conteúdo, nunca estuda aquele conteúdo. Então, além de ver os conteúdos, eu acho muito importante reforçar, ficar revisando, porque linguagem é um negócio que a gente esquece. Então, ficar revisando, também aplicar isso na prova. Então, não ver só o conteúdo, mas também aplicar, ver um simulado diferente, ver como aquela prova ali aborda naquela questão um jeito parecido com o Enem. Ou como, eu sempre gosto de fazer isso, gostava, né, de fazer isso, que era pegar uma questão que, não tem nada a ver com o Enem, e como o Enem colocaria essa questão. Como é que o Enem cobraria esse assunto do mesmo jeito que foi aqui, mas no estilo mais Enem. Então, botando mais texto aqui, botando uma imagem, aumentando essas alternativas, como é que ficaria isso? E uma coisa que eu acho muito legal é classificar as alternativas de linguagens. Então, sempre classificava, essa é nada a ver. Essa daqui o texto... Comentar, né? Essa aqui o texto cita, mas, não é o que o enunciado quer. Porque eu tinha muito essa dificuldade de marcar uma coisa que, o texto falava daquilo, mas não é o que o enunciado está lhe direcionando a fazer. Então, comentar as alternativas do lado, dizer, não, essa... Nem se eu tivesse muito bêbado, eu marcaria. E aí é isso. Aí, deixa eu te perguntar, é porque a sua assessora do ano passado, Duda, ela é muito conhecida por
incentivar muitos alunos a utilizar uma das ferramentas muito boas de estudo hoje em dia, que é o Anki, né? Inclusive ela me incentivou na faculdade a usar. Hoje em dia eu uso para estudar para a prova de residência e assim ajuda bastante. E eu queria saber como é que você usava o Anki. Você estudava o Anki, fazia o Anki depois das questões, antes das questões? Como é que você utilizava essa ferramenta? Você usava muito a opção do básico, a opção de palavras, aquele imagem occlusion? Como é que você estudava o Anki, pelo Anki? Dependia da matéria, tipo, geografia física eu usava demais para geografia física, porque eu simplesmente não sabia de nada, assim. E aí Duda é a maior defensora de geografia física. E do tipo, Anki? na verdade, de tudo que eu não gostava, Duda vai fazer sim e vai ser ótimo nisso. O que é o Anki para... O Anki é um aplicativo de revisão que... Flashcards. Isso, por meio de flashcards que se baseia nas curvas de esquecimento. Então, se a gente vê um conteúdo agora, provavelmente semana que vem, nessa mesma hora, a gente não vai mais se lembrar daquilo. Então, ele faz revisões espaçadas daquele conteúdo, dependendo do que você responde lá embaixo quando você responde um card. Então, por exemplo, aparece lá uma coisa, se você teve facilidade de responder aquilo, você bota fácil e provavelmente você só vai revisar daqui a uns 15 dias, se você alterar lá a barrinha de baixo. E aí, isso ajudava demais a fixar o conteúdo que eu não conseguiria por questões, por mais que eu fosse ler a teoria toda de novo, fizesse resumo, não ia fixar. Então, geografia física, eu gostava muito de usar o básico mesmo, tipo, qual é o clima mais comum da Amazônia? E botava lá embaixo. Esse tipo de básico mesmo, eu era bem objetiva, porque eu não sabia a base de geografia física. E aí, o que me ajudou muito, biologia, na parte de botânica, é muito assunto, muita coisa para você associar. O que é uma dicotiledônia, monocotiledônia, coisa do tipo. E aí, para ver cada bioma, eu colocava no ChatGPT, elabore 20 cards sobre... usava 20 cards sobre, organologia vegetal. Só que aí eu ia mudando de acordo com o que era, porque às vezes é umas coisas muito absurdas. Nada a ver. Ou que não é no contexto do Enem. Exato. E aí, mas tem como direcionar, Patito, eu vou te ensinar a usar o ChatGPT. E aí eu sempre colocava, saía mudando pra eu ter o modelo do card, mas botar do meu jeito, com o que eu tinha visto na aula. Então eu fazia essa mistura do material que o professor dava na aula com o que o ChatGPT estava proporcionando lá. Eu gostava muito de usar também para fórmula o Image Occlusion, era o que eu mais usava. Às vezes eu até pegava os resumos de Duda, colocava no meu Anki e saía ocultando algumas partes. Fiz isso com calorimetria, porque eu não sabia a diferença de calor específico, calor sensível, e eu fui lá, coloquei tudo, e aí acaba que a gente tem uma visão maior. Então, se você me olhasse no domingo, de manhã, antes do Enem, eu tava fazendo meu Anki. Coloquei pra revisar tudo de novo, ficar assim, uns 10 mil cards e sair revisando. É muito importante, o Anki, muito importante. E é aquela coisa, quando você faz o flashcard, como a Débora falou, você não precisa botar perguntas extremamente elaboradas, são coisas simples mesmo. Eu tenho dificuldade em fixar fórmulas de calorimetria, bota lá. Fórmula, lei de Fourier. Aí você coloca no verso do flashcard, que é a ideia da opção básica do Anki, você bota lá a fórmula. Então você vai fixando, e é aquela coisa, é muito pela repetição. O Anki, ele funciona muito pela revisão e pela repetição. Essa é a ideia principal dessa ferramenta, que é muito boa. Inclusive, e eu boto coisa básica. Do mesmo jeito que quando eu estou estudando lá para a prova, eu boto coisa básica. Falando no contexto de medicina, epidemiologia da doença tal. Mais mulheres. Então, assim. E lembrando que é flashcard. Então tem que ser uma coisa rápida. Não é pra você botar uma questão do Enem lá e dizer qual o gabarito dessa questão. Pois isso não existe. Até porque. E outra coisa, quando você faz questão com alternativa, é muito ruim de. Você não se esforça tanto pra lembrar, é letra D. Eu lembro que é letra D. Você não lembra a resposta escrita como um todo, a alternativa. Então, não façam alternativas, façam. Como ela disse, flashcard, coisa simples e rápida, tá? É uma ferramenta muito boa. Mas quando é que você usava esses Anki? Em qual momento do seu estudo você usava?
Alguns conteúdos eu fazia enquanto eu estudava. Então, botânica eu tinha dificuldade. Então, à medida que eu ia estudando, eu já ia colocando no Anki. Já ia colocando e respondendo ou só colocando? Só colocando. Aí eu botava pra responder outra hora. Pelo menos no meu mês de revisão, eu tinha 30 minutos assim que eu chegava numa prova pra fazer isso. Então, eu tinha 30 minutos pra desafogar todos os meus cards. E aí, só que tinha conteúdo tipo que eu não imaginava que eu tinha grandes dificuldades. Tipo, sei lá, função seno e cosseno. Eu fazia uma questão e via que eu errava a função de cada parte daquela função ali. Então eu ia e botava no Anki, entendeu? Eu usava muito para correção de simulado. Eu meio que pegava uma coisa que eu tinha errado e eu sabia que eu não ia voltar naquele simulado depois. Então eu ia e botava no Anki e sempre voltava. Eu tinha uma pasta erros de simulados. Eu tinha uma pasta fórmulas que eu não vou lembrar no dia do Enem. E aí eu revisei aquilo no dia do Enem e lembrei. Então é muito legal fazer isso. Os seus baralhos não eram por matéria, eram mais temáticos assim, né? Eu tinha por matéria, sim, mas eu tinha esses assim, tipo, coisas que eu nem ferrando que eu ia me lembrar daquilo ali. Tem umas figuras de linguagem que eu sempre ficava vermelhinho. Sabe quando você erra tanto que fica vermelhinho? Uhum. Pronto, ficava. Porque eu sempre confundia todas elas. Era anástrofe. E eu ficava... Sempre confundia, sempre. E você, Lucas, assim... você se destacava muito por ser um aluno muito bom, tanto matemática, como outra matéria que é física, né? Que você disse até no início do podcast, que foi uma matéria que você desenvolveu bastante no ano 2022. O que é que você daria de dica para os alunos assim, nessa matéria? Porque tem muitos alunos que têm dificuldade, assim, parece que é um negócio absurdo, né? Que é impossível de aprender, mas física... Inclusive eu achava que era impossível. E aí, como é que foi? Eu acho que algo interessante das questões de física, algumas, do Enem, é que eles pedem um contexto prático daquilo. Então, você aprender alguma coisa na aula e tentar aplicar aquilo no seu dia a dia, eu acho muito legal. Alguma coisa de química também. Por exemplo, a panela pegou a pressão, por que você pode desligar já o gás? Ou então, botar sal na água enquanto está fervendo, o que é que acontece? Você saber essas coisas práticas é muito interessante. Você ter a aula, aí fala, não, isso aqui pode cair de tal jeito, tal. Aí você vê a questão e no seu dia a dia você procura ver essas coisas, de como eu procurava ver. Alguma coisa que eu não entendia, tipo... sei lá, formação de gesso, eu pesquisava alguma coisa disso. Então, coisas aleatórias que eu via, eu falava, caramba, isso aí pode ser uma questão de Enem, eu pesquisava alguma coisa. Sobre isso, né? Às vezes você, Manual do Mundo produz muito vídeo sobre essas curiosidades do dia a dia. E é como você disse, você ir pro dia a dia. Por exemplo, teve uma questão do simulado da prova, o primeiro, que muita gente errou, que assim, não erraram porque não faz parte do dia a dia delas, né? Que era uma questão que perguntava... Porque você, quando pega a cerveja, você não pega ela no meio da garrafa, você tem que pegar pelo pescoço, né? E o pessoal tem que beber, quem conhece, né? É brincadeira, tô brincando, é brincadeira, pessoal. Mas, assim, é uma questão do cotidiano, né? Você não pega aqui porque a pressão que você gera aqui, você muda o estado físico. Então, tudo isso é interessante você observar. Você tem livros que falam sobre isso, tem um livro lá, que eu esqueci o nome agora, depois eu vou falar, eu vou botar nos comentários do vídeo aqui, são 3 volumes que tem na Amazon, que acho que é Física do Dia a Dia, é muito bom, tipo, umas perguntinhas, 101 perguntas cada livro, e cada uma dessas perguntas é do cotidiano da pessoa, então se aplica muito, mas te interrompi, mas pode continuar. Não, conhecimento de mundo, assim, tem que ter, e tem que partir muito da pessoa, tipo... Ninguém vai ser forçado a fazer isso. Tem que partir de você. Leonardo pesquisou aqui mesmo. Física do dia a dia. Massa. Tem que partir de você ter querer esse a mais, né? Você, enfim. E sabe onde estão esses subtópicos assim? Quando você vai ver o material do SAIS, na frente no início do capítulo, aquela imagenzinha lá é um subtópico. Que é geralmente que a gente pula, né? Que é geralmente que o pessoal pula. A introduçãozinha. A introduçãozinha do capítulo é um tópico que você, ao invés de ler, você pular, deixa isso pra lá. Tipo, tem um de genética que eles falam de Jurassic Park, Jurassic World, que
Jurassic World fala muito de engenharia genética. Sim. Aí o cara pega e pula. Então, assim, você tem que ir atrás disso, não é só ver o conteúdo, é como o Lucas disse, é você ter uma curiosidade a mais e ir atrás. Ver vídeo no YouTube, escrever, não é só ver besteira no Instagram, eu já disse, assim, desde o podcast passado, não adianta ficar vendo só besteira. Tem muita coisa interessante mesmo pra você ir atrás, né? E isso em física, né? Química também se aplicava Também. e biologia da mesma forma, né? É. E como é que tá sendo a experiência como monitor? Tá gostando? Muito como é bom. que tá aí? Muito bom. Porque eu gosto muito de ensinar. Eu gosto muito de mostrar para a pessoa outro jeito de fazer aquilo. No colégio eu lembro que eu sempre fazia um pouco diferente do professor. Ele fazia de um jeito, eu mostrava, eu fiz assim para os meus amigos. Ele, que legal, tal. Então, tá agora desse outro lado, vendo o povo agora vindo com as questões, eu podendo ajudar. Ano passado, inclusive, vocês me chamaram para ser monitor também, só que eu pensei assim, que não era a hora agora, tipo, naquela época, ano passado, de estar ajudando as outras pessoas, apesar de eu gostar muito de explicar, de ensinar, eu não ia conseguir focar, tipo, não fazer direito, tipo, só responder uma questão, ou só, não, é isso e pronto. Eu não consigo responder assim, eu tenho que dizer todo o panorama geral para a pessoa, porque se a pessoa está vindo com uma dúvida sobre aquilo, é porque ela não sabe alguma parte do assunto, então eu tenho que explicar o assunto, não só a questão. A dúvida dela não está na questão, está no assunto, querendo ou não. Então, agora, já passado, ainda bem, podendo ajudar e tranquilo que eu não vou fazer mais Enem, principalmente isso, é muito bom. Não tem nem como explicar. Uma pergunta, Débora, que me surgiu agora. Eu lembro que Duda ela era uma assessora que trabalhava muito com quantidade de questões, às vezes, com o aluno, né? E para os nossos telespectadores aí que gostam de saber curiosidades e tal, como é que foi a sua semana, vamos dizer, auge, assim, de quantitativo de questões? Qual era a média de questões que você fazia por semana? É aquela semana ruim, como é que você se saía na quantidade de questões, não em acerto, mas quantidade mesmo de questões? Assim, por mais que ela fosse bem enfática nessa questão de fazer muito, ela sempre entendia quando eu não conseguia fazer. Sim, com certeza. Então, eu não tinha aquela pressão de, meu Deus, se eu não fizer, Duda vai me matar. Mas eu tinha a pressão de estar lá no planner, então provavelmente ela acredita que eu consigo fazer. Então, assim, teve semana de ela fazer meu planner e falar, tô com pena de tu na semana que vem. Porque realmente tinha muita coisa, porque eu atrasei muito conteúdo, como eu já disse, né, no começo do ano, eu tava muito relaxada, assim, desestimulada, na verdade. Então, ela fez o máximo para eu conseguir desatrasar esses conteúdos, o que me ajudou, mas ao mesmo tempo, às vezes, batia, né, a sobrecarga. E aí, assim, eu sabia, assim, mais ou menos a hora de parar, então eu tinha meus limites. Mas tinha vez que dava assim, de noite eu já não sabia mais nada, nada mesmo, olhava uma questão e não sabia nada. Eu lembro que inclusive meu horário de noite era artes. Então vocês imaginam o fumo que era eu fazer arte de noite, porque eu não, às vezes assim, eu não tava entendendo mais nada. Depois do dia inteiro estudando, né? Eu chegava aqui 8 e saía umas 9 mais ou menos. Então era bem complicado assim, conseguir fazer isso sempre. Só que foi muito importante ter o apoio de Duda nessa área. Então eu chegava, por mais morta de cansada que eu tivesse na semana, eu chegava na assessoria e ela dizia, não, tá tudo bem, você ainda fez isso. E quando eu não tava bem, eu explicava a situação e ela entendia. Mas ao mesmo tempo que entendia, dizia, mas semana que vem vai estar melhor, né, pra fazer mais questões. Então acho que é aquela coisa, né, de estimular, mas também não ficar cobrando muito e, enfim, e sufocar o aluno, né. Joga pressão pra cima do aluno. Exato. Eu acho que não funciona, né? O que funciona realmente aquela questão, né? Você pode até querer medicina, mas se você não faz nada para chegar até a aprovação, talvez você não queira tanto assim. Então, quem queria aproveitou muito, muito, muito o que Duda tinha para oferecer, assim, de
passar as listas, de sempre cobrar que eu fizesse todas as questões do SAIS. Eu dizia, Duda, deixa eu deixar o aprofundamento para lá, que eram as questões mais difíceis, assim, de MHS, que é um assunto bem específico, ela não vai fazer tudo. E esse reforço me dizia, de certa forma, de que ela estava investindo em mim. Então era um certo sentimento de que, caramba, vale a pena eu fazer, porque Duda sabe, né? Ela sabe mais que eu, né? Então era muito importante ter essa confiança no assessor, mas ao mesmo tempo não ser cobrada por ela. Então é isso. Essa semana. E como era a tua semana, a tua melhor semana assim de rendimento, Lucas? Como era a semana geralmente? E aquela semana padrãozona do aluno, da sua, enfim, no ano que você passou. Dudu, ele também era muito de pegar no pé de questão, de quantidade de questão. Ele chegava assim, não, semana que vem vamos aumentar a meta, vamos fazer tantas, sempre aumentando para chegar no mês da revisão, tá fazendo 1000 por semana. Juntando simulado e tudo, né? Claro. Porque sem simulado é absurdo, fazer 1000 questões. Não, material nem existe. Não. Nem existe. Juntando simulado e tudo. Então, eu sempre tinha esse negócio com o Dudu de... Não, eu não fiz tanto, vamos lá, não sei o quê. Ele pegava no meu pé muito sobre isso. Muito mesmo. Mas isso é bom, porque ter alguém pegando no seu pé é o que faz você... Tá, eu vou fazer então, e faz. Eu lembro que eu mesmo quando eu não fazia quase nada, eu ia pra assessoria, porque não é pra você dizer, não fiz quase nada, então não vou, porque não vai servir de nada. O assessor tá ali pra assessorar você, mesmo quando você tá indo bem, quando você tá indo mal, principalmente quando você tá indo mal. Então você tem que ter a consciência de que você tá ali pra ser ajudado. Você tá fazendo as coisas erradas, o assessor vai dizer, não é assim, faça desse jeito. Então, ter Dudu ali sempre pegando no meu pé para fazer questão foi muito importante. As minhas semanas, geralmente, estudava, assim, geralmente, estou falando do segundo ano, no primeiro ano de cursinho que eu fiz aqui, que foi onde eu peguei mais pesado, para entrar na rotina de como estudar certo, que eu estava estudando errado, e saber ter técnicas de estudo e tal, enfim. Eu estudava muito fazendo teoria e depois logo questão, e no final de semana sempre simulado. Mesmo quando não tinha, às vezes eu arranjava alguma coisa, alguma lista de exercícios para fazer. Então, foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Isso. Só fazer a fofoca aqui. Bom, o Potita prometeu, né? O livro tá na Amazon, o Potita vai sortear aí. Vocês deixam um comentário aí. Você se garantiu aí, Física do Dia a Dia, 105 perguntas e respostas sobre física fora. Eu vou comprar. Volume 1, são 5, é? São 3. São 3. Pronto, você pode me presentear, porque física pra mim nunca, né? Eu parabenizo demais quem sabe física, quem gosta de física. Você tá tirando muita dúvida de física? Tô. Linguagens, tira dúvida também? Tira também. Vezes. Mesmo não gostando. Porque assim, se não for difícil, eu faço. Tem mais alguma coisa que o senhor queira ainda acrescentar? Por mim, eu já estou, assim, de linguagens eles já deram, né, o recado maior aí. Já extraíram mais. Já não tenho mais o que... Enfim, eu ficar feliz por vocês, né, obviamente terem conseguido, saber que vocês correram bastante atrás. Eu lembro dessa moça aqui, Lucas eu atendi mais redação, Débora eu atendi um pouquinho menos, não porque... Minha assessora me proibiu. Ok. Eu fui censurado. Pois é, Duda falou assim, olha, Leonardo está lhe dando muito mil, tá na hora de mudar o corretor. Ele mesmo proibiu. Não, eu mesmo faço isso, Eu mesmo, exatamente. Aí a Viciar o irmã aluno. Larissa, nunca tirei 1000 na minha vida. Então eu era o bonzinho. Sempre mas tem eu que acho tirar. que eu escolhi as boas pra ir no senhor, porque eu tinha medo. Obrigado. E, enfim, mas de verdade é bom tá ouvindo, né, Potita? É bom sempre ouvir e ver que vocês, né, caminharam, o caminho nunca vai ser... É só uma primeira etapa, a universidade vai chegar aí, vocês vão encontrar outras, é o que a gente diz sempre, né? A vida ela é maravilhosa porque a cada manhã, a cada aurora, a gente tem adversidades, a gente tem tropeço, a gente levanta. Enfim, foram quantos anos de cursinho, Lucas, ao todo? 4 anos. 4. Quantos anos, Débora? Um só.
mas não teve caneca, mas teve aprovação. Graças a Deus. Lucas colecionou caneca e a aprovação chegou. Então, cara, eu acredito muito numa coisa, Potita, falo da religiosidade, eu achei muito interessante a fala de Débora. Tudo tem seu tempo. Isso é na arte, a arte é o reflexo do seu tempo. Ok, nada na arte, na vida, pra mim, acontece por acaso. Então, era o momento de você mastigar, de você, sabe? De eu entender. Exatamente, de você ter essa Digerir base, aquilo. de você hoje, olha o propósito aí, de você hoje ter a condição de tirar dúvidas de forma tranquila, né? O ano passado você sabiamente disse, não é o momento ainda. Também acho que não é cada qual no seu cada qual, como diz o outro, né? Cada momento tem seu tempo. E aí você hoje está aí tirando dúvida, você está assessorando aí, está sendo, né? Cobrando mais do que foi cobrada, talvez. Duda lhe pegou pesado, mas Duda também não entendeu. Você tem um pouco dela também em você. Enfim, e a vida é isso. Muito bom estar com vocês. A gente traz os alunos para mostrar os diferentes roteiros, as diferentes histórias de cada pessoa. Que não existe uma história única e a sua história, mágica, nem fórmula mágica. A sua história é a sua história. E mais importante que de tudo, estudem. Porque não tem pra onde correr se você não estudar. Quero dizer muito isso. Se agora você quer ir pro caminho fácil, uma hora a vida vai lhe cobrar. Não estou muito afim de estudar, igual esse ano eu vou estudar pouco, fazer prova naquele canto, tal, vou passar e tchau. Uma hora a medicina vai lhe cobrar. Porque tem prova de residência, quando você está no internato você vai ter que estudar para residência. A residência hoje em dia é tão concorrida quanto o vestibular, principalmente as boas residências. Então assim, estudem. E é só para finalizar, eu só queria saber assim, qual foi o sentimento de saber que você vai estudar Medicina Federal para cada um dos dois. Queria saber, primeiro Débora, qual foi o sentimento assim, como é que você se sentiu na hora que conseguiu a aprovação? Acho que a ficha não cai completamente no dia, né? A pessoa fica meio anestesiado. Então, eu tive que ficar olhando, tipo, o tempo inteiro, minha matrícula, ver se estava tudo certo, o SISU olhando para ver se ninguém tinha tirado minha inscrição de lá, enfim. Mas aí a alegria de poder, realmente, assim, conquistar o que a gente passa um tempão, muito tempo, pensando que está muito longe, que a gente nunca vai alcançar, mas finalmente estar lá é uma coisa muito satisfatória. E agora poder ajudar quem também tem esse sonho. Também é muito legal, muito bom. Não consigo nem descrever. E pra você, Lucas? Também é indescritível. Você, principalmente pra mim, né, que fiquei 3 anos antes tentando, e no quarto consegui, ver minha nota entrando na nota de corte todo dia do SISU é uma coisa, não tem como explicar. Porque sempre antes você via, tem 100 pessoas na minha frente, tem 20 pessoas na minha frente, no meu tem caso, 200. umas 500. Tem tanta gente na minha frente, você fica assim, realmente não é agora, você já vai se conformando. E aí você vê que na primeira parcial tá lá dentro, na segunda tá lá dentro, na terceira tá lá dentro, no final entrou, caramba, foi muito rápido. Não dá pra entender na hora o que foi aquilo, mas é muito satisfatório também. Indescritível, não tem como explicar. Realmente é muito bom. Uma sensação única, né? Única, isso. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer ao grande professor Leonardo por ter participado aqui, essa presença ilustre, mais do que ilustre. Queria também agradecer a Débora, muito obrigado por estar aqui hoje. E ao nosso querido Lucas também por estar aqui hoje. E deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal.